Então, estamos chegando no 7º dia dos caminhos da evolução. E hoje eu quero conversar contigo a respeito dos símbolos. Porque a nossa caminhada de desenvolvimento humano, a nossa caminhada de conexão espiritual, a nossa caminhada de transformação, ela obrigatoriamente passa pelo entendimento dos símbolos. E hoje eu quero te explicar por quê. Os símbolos são utilizados desde a antiguidade como uma forma de expressão do ser humano, como uma forma de manifestação da sua criatividade, dos seus sentimentos. Estamos aí, por exemplo, obras de arte, pinturas, esculturas, que mostram o quanto o ser humano é capaz de expressar as suas emoções a partir de si mesmo em algo externo. Jung trouxe um entendimento da importância dos símbolos para o desenvolvimento humano. Inclusive, ele experienciou e estudou com muita profundidade o tarô. E dentro dos 22 arcanos do tarô, ele fez um estudo profundo do quanto aquilo representa a jornada de desenvolvimento humano. Representa a jornada de crescimento do ser humano, que passa desde o momento em que ele vai para o mundo, experiencia uma série de coisas e retorna completamente modificado, retorna completamente diferente. Os símbolos que Jung traz mostram que é uma parte nossa que não só se expressa, mas que quando nós absorvemos, olhamos, nos conectamos com o símbolo, nós recebemos informações que se conectam com uma parte nossa que muitas vezes nós não temos o entendimento completo de qual é, que é o nosso sistema límbico. Nós conversamos alguns encontros atrás a respeito do nosso cérebro. Falamos de hemisfério direito e esquerdo, falamos da parte lógica racional, falamos da nossa parte criativa e emocional, mas o nosso cérebro ainda tem uma outra divisão. E essa divisão ela vem a partir das suas fases de formação. Nós temos uma primeira divisão que fica bem aqui atrás, que é o nosso sistema reptiliano. Esse sistema, ele é responsável por toda a nossa parte instintiva e de sobrevivência. Então, ele que regula o nosso sistema de sono, de fome, as nossas reações de luta ou fuga. A segunda parte do nosso sistema, do nosso cérebro, é o sistema límbico, que foi gerada a partir do momento em que o homem começou a consumir carne animal, ou seja, depois da descoberta do fogo. E é uma segunda camada que vem sobrepondo o sistema reptiliano, que é como se fosse bem na parte central aqui da nossa cabeça. E a terceira camada desse nosso cérebro, que é o nosso sistema do neocórtex pré-frontal, que é essa parte mais aqui da frente, que é a parte mais recente do nosso cérebro, que é uma terceira camada, que é capaz pela parte responsável de trazer soluções para problemas de lógica e problemas complexos. Bom, por que o sistema límbico é tão importante e por que ele foi tão utilizado como metodologia de pesquisa e entendimento por Jung para que pudesse ser associado ao nível de desenvolvimento humano? Porque no nosso sistema límbico mora grande parte do nosso inconsciente. Muitas vezes a gente tem gostos, desejos, vontades, emoções, sentimentos. Gosto mais do verde ou do amarelo? Gosto mais do azul ou do vermelho? Ah, não, eu gosto mais do azul. Por que não do vermelho? Não sei explicar exatamente por quê. Mas eu sei que eu gosto. E essa não explicação, que não é entendida e compreendida pela nossa parte do sistema pré-frontal, ela é originada dentro do nosso sistema límbico. Ou seja, o nosso sistema límbico, ele é responsável por trazer movimentos de decisão, emoções profundas que fazem com que a gente responda no nosso dia a dia, muitas vezes sem entender por quê.
E o Jung, quando estuda o sistema límbico, quando ele estuda os arquétipos, quando ele estuda a simbologia, ele percebe o quanto isso faz parte da natureza humana, não só para a sua expressão, mas para a sua conexão consigo mesmo. E a gente precisa entender que a simbologia, além de fazer parte do ser humano, embora a gente tenha meio que deixado ela de lado no dia a dia, dentro da nossa vida moderna, ela também é uma forma de conexão espiritual. Ela também é uma forma de entendimento de quem somos e o que estamos fazendo aqui. E que muitas vezes as respostas que nós pedimos vêm através de simbologias e nós não prestamos atenção. Vou trazer um exemplo do que me aconteceu hoje. Eu vivi uma situação extremamente desafiadora no meu dia, que me gerou raiva, gerou muita turbulência interna. E depois de eu tentar me calibrar, me reorganizar internamente após chegar em casa, eu resolvi que eu ia comer um chocolate. Fui abrir o saquinho de chocolate e abro sempre do mesmo jeito, da mesma forma, e quando eu abri o saquinho, um pedacinho do saquinho se rasgou. Coloquei aquele pedacinho de papel no braço do sofá, continuei abrindo e fui comer o chocolate. Quando eu olho para aquele pedacinho de papel que estava ali estendido no sofá, eu olho, ele é no formato de um coração. E esse coração, pequenininho, um lado branco e um lado rosa, para mim veio me trazer a resposta de algo que eu estava questionando. Eu estava num processo de questionamento interno sobre as minhas decisões, sobre determinadas condutas que eu estava adotando. E aquele coraçãozinho veio me dizer assim, tá tudo bem, a gente está aqui contigo. Esse é o caminho, só se mantém. E aquele coraçãozinho, ele não só representou uma resposta, mas ele tinha camadas de informação ali. Então, ele era pequenininho, ele tinha o formato de coração, um lado branco e um lado rosa. Essas 4 camadas de informação têm simbologias para mim, e aí é muito importante que a gente entenda que as simbologias elas são muito pessoais e cada um dentro da sua referência, dentro do seu vocabulário interno vai fazer a sua leitura. E quando eu olhei para aquilo eu disse, agora eu entendi. E por que é importante a gente reconhecer não só os símbolos, mas entender o que os símbolos trazem para nós dentro do nosso vocabulário interno? Porque a mesma coisa pode significar algo para mim e significar algo diferente para ti. É a mesma coisa que se a gente, por exemplo, fizer uma análise de um sonho e esse sonho tiver determinados elementos e eu for para a internet pesquisar, eu vou estar lá buscando e encontrando informações que talvez não sejam exatamente aquela simbologia que representa dentro do meu inconsciente. E eu preciso estar atenta àquilo que aquela simbologia representa dentro do meu vocabulário interno. E só assim eu consigo perceber o significado daquilo. Quando Jung trouxe esse entendimento de que o homem se expressa através dos símbolos, ele trouxe também o entendimento de que esses símbolos têm camadas que precisam ser interpretadas. E que essas camadas só vão ser interpretadas mediante a nossa própria trajetória. Esse coraçãozinho pequenininho, ele pode ter tido uma simbologia para mim agora e ele pode ter uma simbologia completamente diferente para mim amanhã. Por quê? Porque de hoje para amanhã eu posso estar vivendo processos de aprendizagem que me fazem enxergar outras camadas mais profundas dentro daquele coraçãozinho. Ou seja, os símbolos têm camadas que vão sendo reveladas ao nosso inconsciente, ao nosso sistema límbico, conforme o nosso desenvolvimento. Mas para que a gente consiga estar atento a esses símbolos, a gente precisa parar. A gente precisa observar e entender que a vida é como um grande quebra-cabeças, que fica nos mostrando pecinhas o tempo inteiro, mas que a gente precisa parar e prestar atenção para conseguir entender os significados dessas pecinhas. A gente busca muitas vezes respostas no divino, no sagrado, a gente busca respostas na espiritualidade, a gente busca as respostas em diversos lugares. E a gente não percebe que a vida nos mostra essas respostas o tempo todo.
Vamos fazer uma outra analogia. Jesus, quando ele pregava através de parábolas. E muitos não entendiam por quê, e até hoje talvez não entendam. Porque quando ele estava pregando através de parábolas, ele estava pregando através de símbolos, que faziam com que essa conexão, independente da cultura, independente da crença, independente do nível de estudo que cada um que o tivesse ouvido tivesse, conseguiria se conectar com aquela mensagem da mesma forma. Os símbolos, eles têm a capacidade de trazer um nível de conexão tão profunda que fazem com que não dependa de um raciocínio lógico para eu poder entender. Eu consigo entender o significado daquilo de uma maneira mais profunda porque é através do meu sentir, através de uma linguagem inconsciente e não através de uma linguagem lógica de raciocínio. E por isso ele trazia essa forma de pregação. Os símbolos se manifestam na nossa vida o tempo inteiro. Os antigos, se a gente, por exemplo, olhar mitologia grega, mitologia romana, o próprio panteão da mitologia africana, mitologia oriental, a gente tem símbolos, arquétipos que nos trazem exemplos de conduta, de como superar desafios, de como se transformar, de como atingir a iluminação, de como se modificar na vida nas mais diversas formas. Seja através do próprio arquétipo de Buda, seja através dos arquétipos de orixás, seja através de arquétipos de deuses hindus, né? Durga, Lakshmi, seja através de diversos arquétipos, nós temos condições de nos conectarmos com aquela simbologia e a partir daquela simbologia, mesmo que não haja um entendimento racional, nós consigamos trazer aquilo para o nosso interior e conseguir olhar para aquilo com um nível de identificação. A gente traz uma necessidade atual de entendimento lógico para as coisas e nem tudo pode ser compreendido com a mente racional. Existe a necessidade de nós voltarmos a um passo atrás e nos conectarmos com algo que é mais profundo dentro de nós, que vem a partir e se expressa a partir dessa linguagem inconsciente e que vem a partir dessa linguagem simbólica, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. As mensagens, elas vêm de todas as formas, seja através de alguém que te manda uma mensagem, seja através da conversa que tu tenha com alguém que te traga uma palavra que te acende uma luz, seja através de um post de Instagram, seja através de um meme, de um videozinho que te mandaram. Todas as formas trazem símbolos que representam mensagens. Tudo tem um significado. A vida, ela tem simbologias e significados por trás de tudo. Basta nós termos olhos para ver e ouvidos para ouvir, como diria o Mestre Jesus. Eu comprei um tempo atrás um quebra-cabeça de 500 peças. Eu gosto muito de quebra-cabeças, quando criança era um dos meus brinquedos preferidos. E eu decidi que eu ia utilizar esse quebra-cabeça como uma forma de meditação ativa. Quando eu comprei esse quebra-cabeças, eu me impressionei com o tamanho da caixa, porque era muito pequena. Eu pensei, tem 500 peças aqui dentro dessa caixinha. Quando eu cheguei em casa e abri, eu vi que eram pecinhas bem pequenininhas. E aquelas pecinhas bem pequenininhas tinham um volume de informação muito grande ali, que requeria a minha atenção. Por quê? Dentro de uma pecinha pequena tinha o formato, tinha a cor, tinha a imagem que poderia me indicar a referência de onde ela deveria estar posicionada dentro daquela imagem geral. E a vida é exatamente dessa forma. É um grande quebra-cabeças que, para a gente entender o propósito maior da criação para a nossa existência aqui, a gente precisa estar atenta a essas pecinhas todas que a vida nos traz, para que a gente consiga saber se a gente está seguindo no caminho certo, se a gente está ouvindo as mensagens de maneira adequada, se a gente está interpretando tudo aquilo, todos os eventos que a vida tem a nos trazer da maneira mais adequada. E esse é o processo de evolução,
Desvendar os mistérios da vida do lado de fora também é desvendar os nossos mistérios internos. E a simbologia é um fator muito importante, porque é a partir dos símbolos que a vida se expressa e que nós vamos conseguir nos conectar com algo mais profundo dentro de nós. E por isso eu te pergunto, o quanto a vida tem te trazido simbologias que tu não tens prestado atenção? O quanto a vida tem te trazido sinais, tem te trazido informações pequenas que às vezes passam aos teus olhos de maneira irrelevante e tu não tem percebido a profundidade, as camadas de informação que existem por detrás desses símbolos e que podem te trazer as respostas que tu tanto está procurando. Pensa nisso.